Mas eu acho que Deus, baseado nesse texto, né, nessa história, ela teve que tomar uma atitude, né, de entregar. É uma palavra determinada sobre a sua vida, e aí a opção sua, a escolha sua em soltar ou não. Você acredita que Deus pode fazer o milagre na sua vida? Mas tem coisas que a gente segura, porque a gente não sabe o amanhã. A gente tem medo. E aí você fica segurando aquilo que você vê aos teus olhos, né? Naquilo que é confortável para você, quando que Deus talvez tenha algo muito maior para a nossa vida. Mas a gente não solta porque a gente fica com medo do que vai acontecer. E se não acontecer, né? E se a porta não abrir? E se a multiplicação não vier? E se a cura não vier? E a gente fica, e se, né? Se, mas o se não pertence a nós, o se está nas mãos de Deus. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Por que você ora? Por que a gente ora? Por que você dobra o seu joelho e você clama ao Senhor? Por que você pede as coisas para Deus? Você confia que Ele pode fazer ou não? Porque não dá para confiar meio termo, 50%. Não, Senhor, eu confio que Tu podes fazer, mas se... E aí a gente fica com dúvida daquilo que Deus pode fazer. E Deus pode fazer muito, mas muito mais daquilo que a gente pensa ou quer, conforme a vontade dEle para a nossa vida. Amém? Mas eu quero falar um pouco sobre algo que foi falado hoje, nessa manhã aqui, sobre o que você tem segurado. O que você tem segurado na mão que você não solta? O que é seu? E você acha que você não consegue soltar ou liberar, porque algum receio, algum medo, algo que Deus falou para você, mas você ainda não viu, e você, por não confiar 100% no Senhor, você segura. O que é isso? Nós vamos ver a história, duas histórias, da mulher samaritana e Pedro, em que algo tinha que soltar para que a bênção do Senhor pudesse vir na nossa vida. E a gente passa por várias distrações na vida. A gente se distrai muito no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nos nossos projetos, naquilo que a gente determina para fazer. E alguma coisa no meio do projeto, no meio do afazer acontece, aí você se distrai. Ou você está perto de adquirir algo, uma bênção do Senhor, e vem um problema na sua vida, vem uma doença, vem uma notícia ruim, e aí você, em vez de continuar o seu foco em Jesus, no propósito, você se distrai por causa do problema. Você se distrai por causa da doença. Você se distrai por causa de uma má notícia. Sendo que isso tudo faz parte. Jesus falou, palavras de Jesus: no mundo tereis aflições. Né? Seria fácil Jesus falar: não, você vem comigo, você não vai ter problema nenhum. Fica tranquilo, fica comigo, você não vai ter problema. Já pensou se fosse assim? Seria fácil demais, né? Mas é o contrário. Assim, no mundo você vai ter aflição. Sabe por quê? Porque o inimigo está ao seu redor como um leão, rugindo, procurando a quem ele possa atacar. Se o próprio Jesus foi tentado, passou por tribulações, em um certo momento ele, dentro do templo, os fariseus e os religiosos queriam apedrejá-lo. Você já imaginou isso? O Jesus, filho de Deus, o mestre, dentro de um templo, de uma sinagoga, e ele falando ali, os religiosos falam: cara, vamos apedrejar esse cara aí, porque ele está blasfemando Deus. Olha só a mentalidade do homem. Loucura, né? Você imagina Jesus, e ele teve que sair. O texto diz que os discípulos falaram: Jesus, vamos sair fora daqui que os caras vão te pegar mesmo. Eles não estão brincando, não. Mas Jesus perdeu o foco? Em nenhum momento.
Ele sabia exatamente qual era a missão dele. Mas não é isso que eu quero falar. Vamos voltar aqui para o contexto. Vamos ler. João 4. Abra sua Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 4. Amém? A gente vai ler do versículo 1. Vamos começar no versículo 1 para ver essa história. Fala assim a palavra de Deus: quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, continua, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Só para você entender o contexto. Então, Jesus estava em Galiléia, em Jerusalém, e ele iria para a Galiléia. E nessa direção estava a cidade chamada Samaria. Então, ele teria que passar por ali. Não tinha jeito de ir por outro lugar. Então, Samaria estava no caminho e ele teria que passar por Samaria. Igual fala o texto. No entanto, volta lá 1. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E ela perguntou isso porque os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Até aí. Vejam só, então Jesus estava indo de uma cidade para outra com os seus discípulos e era necessário passar por Samaria. Ele chega em Samaria, nessa cidade chamada Sicar, e ali havia um poço que Jacó, nos tempos antigos, tinha comprado aquela terra e ali colocado um poço para que as pessoas pudessem retirar água. Ok? Então esse era o contexto. Então Jesus estava indo a uma cidade e ele passa por Samaria. Então ele para. A Bíblia diz que ele para ali porque ele estava cansado e os discípulos com fome. Então os discípulos foram até Galiléia, até a cidade mais próxima, para pegar comida e voltar. E Jesus para ali. Nesse contexto, nessa história, chega uma mulher samaritana. Os samaritanos não se davam muito bem com os judeus. Eram rivais, era cidade rival, eles não se davam bem, não se falavam. Não tinha acordo entre samaritano e judeu. Já começava por aí. E além disso, era uma mulher. E para um judeu falar com uma samaritana era pior ainda. Porque não dava certo. E não era costume. E não era bom. E Jesus para naquele tempo ali. Por quê? Porque ele sabia que algo precisava acontecer na vida daquela mulher. O plano era que ele ia a Samaria, mas algo precisava acontecer na vida dessa mulher samaritana. Um encontro de Jesus com ela era necessário. E a Bíblia ela é bem específica quando ela fala que era necessário passar por Samaria. Jesus precisava parar ali onde ele parou. Porque havia uma mulher que precisava ter um encontro com Jesus. E ela precisava soltar algo para que ela pudesse ter esse encontro com Jesus. O que você está disposto a soltar para que você possa buscar o que é eterno de Deus? Será que a sua fé verdadeira ela é agarrada a coisas terrenas? Ou as coisas que são eternas? Será que os seus propósitos, os seus projetos são agarrados em coisas terrenas,
coisas que você pode adquirir e você fazer, ou é agarrado em coisas que vêm do Senhor para você? Propósitos e projetos que venham dar glória a Deus e não a você próprio, porque nós, como seres humanos, a gente gosta muito de a honra seja a mim, a nós. Eu gosto de fazer coisas para que as pessoas falem, cara, que bom que você fez isso aí, que legal que você fez isso, você é o cara, você sabe fazer, e aí a glória vem para você. Por quê? Porque eu quero a honra. Nós somos assim às vezes. A gente faz algo esperando que as pessoas te dê a glória. É ou não é? Sendo que o propósito de vida que nós temos é agradar a Deus. Se você agrada pessoas no processo, amém. Mas esse não é o propósito de vida. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, se tudo que eu faço é para agradar a Deus e dar glória para Ele, e se no processo eu agrado a você, amém. Mas não é o propósito. Não é o propósito. Eu não estou aqui pregando para agradar a sua vida. Essa mensagem aqui não é para agradar a você e nem a mim, mas é dar glória a Jesus, porque esse é o propósito. Mas se dando glória a Jesus, e eu estou agradando a Jesus, a palavra vem no seu coração, amém, porque no processo, Deus fala conosco. No processo, Deus fala comigo, porque há coisas em minha vida e na sua vida que nós precisamos soltar, para que possamos conseguir agarrar aquilo que Deus tem para você. Você imagina eu estiver segurando aqui, ó, essas duas coisas, o microfone e essa letra C. E aí a Kélcia vem com a palavra de Deus para mim. E ela joga a Bíblia em minha direção. Se eu não soltar uma das coisas, eu vou conseguir pegar a Bíblia? O que eu preciso fazer? Soltar uma delas. E aí eu vou conseguir segurar a Bíblia. A mensagem de Deus é a mesma coisa. O que você está segurando hoje? Que você não tem espaço para Deus na sua vida? O que está fazendo, tomando o espaço na sua vida, que é lugar de Deus? Será que é o seu tempo? Que você não tem tempo para Deus? Porque você está muito agarrado com as coisas do mundo? Será que é os seus recursos? O seu dinheiro? Que o seu dinheiro é para você? E você não consegue soltar porque você está preocupado com o amanhã? Preocupado com uma conta que você tem que pagar? E você não abençoa o reino? Porque é seu? Será que é os seus filhos, a sua família, que é mais importante do que Deus? Quando o próprio Jesus falou, se você ama o seu filho, seu pai, sua mãe, mais que eu, não serve para ser meu discípulo. Por quê? Por que Jesus falou isso? Porque no reino de Deus, Deus é mais importante. Nada e ninguém pode tomar o lugar de Jesus e Deus na nossa vida. E Deus não está falando, não, você não tem que amar o seu pai, você não tem que amar a sua mãe, você não tem que amar a sua esposa. Não é nada disso. É que entre essas pessoas e Deus não pode ter ninguém, a não ser o Espírito Santo e Jesus Cristo. Os três em um. Então, o que tem tomado o seu tempo? O que tem tomado a sua vida? Que você não tem tido espaço para soltar e receber aquilo que Deus tem para você. Veja só. Vamos continuar a ler essa história. A gente parou onde? No 8? Então Jesus pede água para ela. E aí Jesus fala assim, se você conhecesse o dom de Deus a quem está pedindo água, se você me conhecesse, você lhe teria pedido e lhe daria água viva. Jesus fala assim, se você soubesse quem está te pedindo água, você ia me pedir, não eu para você. Mas no momento ali, Jesus estava com sede.
Ele pediu água. É ou não é? O contexto era exatamente esse. A Bíblia fala que ele estava cansado. Jesus era homem. Sentou e pediu água. A mulher, sabendo do problema que tinha entre samaritano e judeu, falou: cara, você nem era para estar falando comigo. Nem era para você estar pedindo água para mim. Interessante que era meio-dia, a Bíblia fala. As mulheres não saíam para pegar água naquele horário. Não era cultura da mulher sozinha ir no poço pegar água ao meio-dia. Ou elas iam de manhãzinha, com outras amigas, ou ia de tarde. Não ao meio-dia. Mas tinha um encontro marcado com essa mulher naquele tempo, naquela hora, naquele dia, com Jesus. E Jesus lhe pede água porque ele queria que ela entendesse essa questão da água. E a mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde eu posso conseguir essa água viva? Jesus fala: se você soubesse quem eu sou, você ia me pedir e eu te daria água viva. Então ela responde: mas você não tem nem com que tirar? O poço é fundo. Como é que eu vou receber essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Aquele poço Jacó tinha comprado e feito exatamente para saciar a sede das pessoas. E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Então essa água que estava no poço, e qualquer água, a partir do momento que você bebe, você vai ter sede de novo. Porque essa água, ela sacia você momentaneamente. Mas Jesus queria dar outra água para ela. Ele queria dar água viva. Ele queria dar dele mesmo para ela. E ele fala: quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Não é um poço que você tem que ficar tirando água o tempo todo. Mas a água que Jesus nos dá, ele sacia hoje, amanhã, depois, daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, e você nunca mais tem sede. Porque ele é a água viva. É nele que há vida. Tudo neste mundo hoje precisa de água. Nós precisamos de água. A natureza precisa de água. Há muitas substâncias compostas por água. Porque a água tem vida. E Jesus está falando: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria essa água da vida que jorra como uma fonte. Você nunca mais vai precisar tirar a água, porque ela vai jorrar e sempre você vai ter saciar a sua sede. E nunca mais você terá sede, porque você vai ter vida eterna agora em mim. Continua. E a mulher lhe diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ela entende essa questão, e Jesus lhe disse: chama o seu marido e volte. E ela diz: não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. Mas vamos parar por aí. Jesus tem sede. Está cansado? Ele pede água. A mulher entende que ele estava com sede. Só que ao mesmo tempo Jesus fala: se você soubesse quem eu sou, você não ia nem se preocupar em tirar água. Você iria me pedir. É como se você hoje em dia, você pega uma pessoa influente no mundo. Imagine hoje, se o Donald Trump entra por essa porta. Imagina. Uma das maiores figuras hoje em dia. Você ia pedir alguma coisa para ele? Sim ou não? Com certeza. Com certeza. Senta aqui, o senhor Donald. O negócio é o seguinte.
gente tem um projeto na cidade aqui, que a gente quer ganhar almas, e a gente quer ganhar esse povo de rua, que eles não têm lugar para morar, e eu preciso dar comida para essa comunidade, e eu preciso de um lugar. O senhor tem condição de fazer um chequinho branco aí para nós? Hã? Você tem condição de ir nesse lugar comigo e o senhor dar o seu nome ali para a gente poder comprar logo? É ou não é? É mais ou menos isso. A mulher não conhecia Jesus, por isso que ela nem pediu água para ele. Mas Jesus fez-se conhecer, para que ela pudesse entender quem estava pedindo água. Jesus está neste lugar. E Ele fala para você o que você precisa soltar da sua mão para que você possa receber aquilo que eu tenho para você. E você automaticamente fala, eu quero, eu preciso. É entender que a presença de alguém influente faz alguma coisa diferente na nossa vida. E quando você traz para perspectiva espiritual, será que você realmente senta do lado de Jesus e você senta com Ele na presença do Espírito Santo e você se derrama e você solta tudo aquilo que você tem agarrado, a sua vida, o seu dinheiro, o seu trabalho, a sua família, a sua agenda e fala, papai, é a sua agenda primeiro, o que o Senhor quer que eu faça para glorificar o seu nome? E depois disso eu faço a minha. Porque a partir do momento que você tem essa água viva, ela vai jorrar na sua vida, e você não vai precisar de nada mais, porque Jesus estava mostrando para ela um rio, a imagem de um rio. O rio nunca para, a água, ela sempre vai correr, ela jorra, e ela leva a água a outro lugar, ela abastece mar, lago, todos os rios. É uma corrente de água para abastecer outro. E Jesus é essa fonte de água-vida. E Ele quer fazer jorrar na sua vida. Veja só, como que ela tinha algo na mão que ela precisava soltar para que a palavra de Deus pudesse ir no coração dela. Vamos no versículo 27. E nessa história, Jesus está conversando com ela e ela está entendendo o que Jesus está falando para ela. E aí chegam os discípulos. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos, conversando com a samaritana. Interessante que nenhum deles perguntou por que Jesus estava falando com ela. Olha só que interessante. Porque o certo era, Senhor, o que o Senhor está fazendo aí? Você está conversando com quem? O Senhor sabe quem é essa mulher aí? Além de ela ser samaritana, a gente viu no versículo que ela tinha muitos maridos. Era problema sério. Complicado o negócio ali. Mas interessante que nenhum dos discípulos perguntaram. Versículo 28. Pega isso no seu coração. Deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela tinha um cântaro na mão, com que ela foi pegar água para saciar a sede dela e das outras pessoas que estavam com ela. A partir do momento que ela entendeu quem Jesus era e a água que Ele tinha para ela, ela solta o seu cântaro e ela corre para a cidade, e ela fala, venham ver um homem que me diz tudo sobre a minha vida. Além de Jesus ter mostrado o pecado dela, ainda deu a água viva para ela ser curada, e ainda falou para ela, agora você vai e fala com os outros aquilo que, essa água vida que eu estou te dando. E ela virou uma missionária,
Porque ela saiu daquele momento ali, ela soltou tudo que ela tinha, e tudo que ela tinha era aquele cântaro que ela estava na mão para pegar a água, para saciar a sede dela. Mas ela entendeu quando Jesus fala com ela, que a água vida que ele tinha podia saciar não só ela, mas todo mundo. E ela falou, é agora mesmo. E ela solta o seu cântaro, e ela vai até a cidade, e ela fala de Jesus para muitas pessoas, e muitos seguiram a Jesus por causa dela, porque ela entendeu quem Jesus era. E segundo lugar, ela entendeu que ela precisava soltar o que ela tinha na mão, soltar o que ela tinha seguro, para entrar no sobrenatural de Deus. E não só isso, em terceiro lugar, ela foi até a cidade, para falar aquilo que tinha acontecido com ela. E diz a Bíblia que muitos vieram ouvir Jesus, porque entenderam quem Jesus era. Versículo 30, e saíram da cidade e foram ao encontro dele. Tem pessoas que estão esperando você soltar o seu ego, aquilo que você acha que você é, aquilo que você acha que você tem, aquilo que você acha que você sabe, para depender de Jesus. E a partir do momento que eles veem em você agora o rio que jorra na sua vida, eles vêm ao encontro daquele que te deu a água viva. E Jesus diz hoje isso à nossa vida. O que você tem segurado? O que tem tirado o tempo dele em você? O que precisa soltar para que ele te encha com a água viva? E nunca mais você tem que ir ao poço tirar água. Porque a partir do momento que você entra no seu aposento, no seu quarto, e você fala com Deus, a água começa a jorrar de novo. Ele já está em você. E você nunca mais vai precisar ir ao poço e buscar água. Porque o Espírito Santo do Senhor já está em você. E Ele quer jorrar dessa água viva. Ele quer transbordar em você, para que as outras pessoas vejam em você Jesus. Será que as pessoas têm visto em você Jesus? Olha o versículo 39. Vejam só o que aconteceu com essa mulher. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por aquela mulher. Ele me disse tudo o que eu tinha feito, ele falou sobre a minha vida, ele me demonstrou, ele me quebrou todo. Porque Jesus, ele tem que transformar a sua vida primeiro. Não tem espaço para ele se há pecado dentro de nós. Não tem espaço para que a água viva possa jorrar se tem coisas erradas que eu preciso soltar, se tem hábitos maus que eu preciso tirar da minha vida, para que tenha Espírito Santo do Senhor e Ele controle todas as áreas da minha vida, seja ela emocional, seja ela material, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual. Deus quer controlar todas as áreas da sua vida, porque tem pessoas que precisam crer em Jesus por causa do seu testemunho. Tem pessoas que precisam chegar até essa água viva por causa do seu testemunho. Versículo 40. Quando os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que ficasse com ele. E ele ficou ali 2 dias. E muitos creram por causa da palavra dele, por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa daquilo que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Uau! Aleluia! Glória seja ao nome do Senhor. O Espírito Santo está falando ao nosso coração nesta noite.
O que você precisa soltar para que quando você realmente entender quem Jesus é e o que Ele faz, quando você for falar para alguém, eles não só vão saber que você está falando, mas eles também vêm conhecer Jesus. E eles vão pedir para você, fala mais desse Jesus, fala mais dessa paz. Fala mais, você vai ter pessoas que vai estar com você e o seu testemunho vai ser tão chocante para a vida deles, que eles vão falar, cara, o que aconteceu com você? E aí você jorra essa água neles também. Cara, é isso aqui, ó, é Jesus na vida, é transformação, é paz, é gozo do Espírito Santo, é palavra viva, é um negócio que transforma, não dá para ficar igual. Se tiver que te lavar, a água vai te lavar, tira tudo que está sujo, para que possa jorrar uma água viva. Cara, e é muito interessante isso, porque quase a cidade toda creu em Jesus, por causa dela, por causa do testemunho dela, porque eles conheceram a fama dela, eles conheciam quem ela era, sabiam quem ela era. Algo mudou quando ela voltou com a água viva. Algo mudou no semblante dela, eles viram Jesus nela e acreditaram na palavra dela. Cara, vem ver esse homem aqui, que esse cara sabe tudo. Eu não falei nada para ele, ele sabe tudo de mim. E não só isso, mas aquilo que ele fala transforma. Aquilo que ele me deu ali, aquela água que ele me deu, aquele testemunho, aquela experiência mudou a minha vida. E ela foi uma missionária ali naquela cidade, que ela ganhou muitas almas para Jesus. E ela fala para ele, não cremos, não só porque você falou, mas porque agora a gente ouviu dele próprio. Quantas pessoas precisam ouvir o amor de Jesus? Quantas pessoas precisam conhecer a Jesus por você? Só que tem coisa que você está segurando, você está impedindo o mover de Deus na sua vida. Você está impedindo as pessoas até chegarem a Jesus por causa do seu testemunho, por causa de coisas que estão na sua vida e precisam ser mudadas. E Jesus declara, em João 6,35, Jesus declara, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Jesus não só vai te dar água, Ele te dá pão também. Faz os dois, faz completo, serviço total, combo, banquete. Quando você está na presença do Pai, está com sede, Ele te sacia. Você está com fome, Ele te abastece. E você fica cheio dele, e tudo muda. Agora você vai ter esse rio de água viva que vai jorrar em pessoas, e elas vão crer na vida do Espírito Santo através de você. O seu testemunho vai mudar a vida delas. Eu vou terminar com isso, com essa história de Pedro. Simão Pedro, quando antes de Jesus entrar na vida dele, ele era um pescador, conhecedor do mar. E em Mateus 16, Jesus chega, porque ele já tinha visto Pedro, e ele tinha que fazer com que Pedro soltasse algo, para que ele pudesse segui-lo. E quando Jesus está ali, vendo eles pescar a noite toda, Jesus vê ali o sacrifício, os caras morrendo, ralando ali para pegar um peixinho, não pescaram nada, a noite toda. Jesus deve ter ficado olhando e diz assim, cara, deixa eu só ver o que eles vão fazer. Os caras falam que é pescador, não sabe nada, deixa eles. Jesus te conhece, Ele sabe o que você pode e sabe o que você não pode. Mas a partir do momento que eu abro mão do meu ego, aí Ele faz. Mas se eu acho que eu sei, que eu posso, Ele só fica olhando,
até você entender que você precisa soltar. E aí Pedro vem, ele fala, cara, vocês jogaram a rede do lado errado. Imagine a cena. Chega um carpinteiro. Jesus era o quê? Carpinteiro. A cidade conhecia Jesus como filho de José, carpinteiro. Jesus tinha uma profissão. Pedro era pescador. Imagina a cena. Imagina você é um pescador profissional, você está pescando. Chega o Melquias, não sei nada de pesca. Cara, eu acho que eu pesquei umas duas vezes na minha vida. Sem nada. Aí eu chego para você assim, cara, você não sabe nem jogar um anzol, né? A rede é assim que joga, mano. Ó, você tem que fazer assim com a mão. Assim, hã? Aí você olha para mim, cara, você não sabe nada que você está falando. Você nunca pescou na vida, mano. Sou profissional, assim, quem é você para falar disso? Só que eles sabiam que Jesus era mestre. Eles já tinham ouvido Jesus falar. Simão já tinha ouvido Jesus falar. E aí ele fala assim, algo sobrenatural. Ele fala, Senhor, a gente ficou a noite toda pescando, mas sobre a tua palavra lançarei a minha rede. E eles voltam, ele volta para o barco, e os pescadores estão lá. Fala, tá vendo aquele cara lá, aquele senhor ali? Então, o nome dele é Jesus. Cara, ele mandou jogar desse lado de cá. A gente ficou a noite toda, não teve nada. Só que a questão é, Jesus não precisava saber de pescaria, porque ele conhecia o mar e os peixes. Oh, glória a Deus. Jesus é o dono do céu e da terra. Ele conhece o peixe e conhece o mar. E Jesus falou assim, peixinhos, fica neste lugar aí, nesse ponto, e junta todos os seus amigos, porque o Pedro vai jogar a rede aí, vocês precisam ficar aí mesmo. E diz a Bíblia que houve uma pescaria como Pedro nunca tinha pescado antes. E Pedro estava endividado. E ele pesca tudo aquilo, tem que chamar o barco próximo para ajudar, porque o negócio estava tombando até de tanto peixe. E aí eles trazem para a margem. E Pedro deve ter imaginado, cara, eu vou acabar com todos os meus problemas financeiros. Agora eu estou bem, minha família, vou pagar minhas dívidas, vou viver bem, agora está bom demais. E aí Jesus faz algo. Ele fala assim, deixa tudo que você tem e me segue. Hã? O Senhor acabou de mandar eu pescar do lado de cá. Eu nunca vi tanto peixe na minha vida. Pode resolver todos os meus problemas, meu, da minha família, dos meus amigos aqui. O Senhor manda eu soltar tudo para seguir. Cara, que negócio de louco. O que ele fez? Let's go. Para onde que tem que ir? Quando começa? Pedro se tornou uma das pessoas mais influentes depois de Jesus. Pelo simples fato de obedecer a uma ordem e soltar aquilo que era dele, aquilo que era conforto dele, aquilo que ele conhecia, aquilo que ele sabia, para viver o sobrenatural com Jesus. Fique de pé no seu lugar. Deus quer que você solte o que te preocupa, o que está te causando que você não durma, causando dor, causando preocupação, causando dúvida, para ter fé nele, porque ele pode fazer, ele vai fazer, ele quer fazer, porque é para ele, por ele são todas as coisas.
mas eu preciso soltar. Assim como a mulher samaritana, ela solta o jarro e ela recebe de Jesus aquela experiência, e ela vai e volta com muitas pessoas. Assim como Pedro tinha tudo para falar não para Jesus, mas ele libera tudo para poder seguir a Jesus. E um milagre começa a acontecer na vida daquela mulher e na vida de Pedro, porque Pedro ganhou muitas almas, assim como a mulher samaritana ganhou. E hoje Deus chama você para ganhar outras pessoas, para falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, para trazer à tona a presença do Senhor, e que o rio de água viva possa jorrar em Cape Coral, e em Fort Myers, e em Lehigh, e aonde quer que você esteja, e que o rio do Senhor transborde sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre a sua célula, sobre o seu trabalho, sobre os seus amigos, sobre as pessoas da sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba agora aquilo que Deus está te dando nesta noite. Abra a sua mão, abra o seu coração e fala: Senhor, eu me rasgo por inteiro, para que a sua presença seja completa em minha vida. E tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu sou, não vale nada se a tua presença não está comigo. Como essa música que nós cantamos, que ali eu estava, até quando aquele homem judeu veio à minha presença e tudo se transformou, tudo mudou. Aleluia. Ó Senhor, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, Senhor. Te agradecemos pela sua presença neste lugar, Senhor. Oh, Senhor, maravilhoso. Aleluia. Pai, Tu és grande. Tu és... Oh, Deus, abre sua boca e cante. Porque a minha alma esperou. Aleluia. Oh, Senhor. A fonte da vida. Tu és a fonte, Senhor, a fonte de água viva. Oh, Senhor, Tu és tudo que nós precisamos, tudo que nós entendemos, tudo que nós necessitamos, papai. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és a água viva, Tu és a provisão, Tu és a fortaleza, Tu és a saúde, Tu és os recursos. Oh Deus, Tu és tudo o que nós precisamos, Deus. E em Teu altar nós te entregamos tudo, Pai, para que a Tua glória e a Tua honra seja maior em nossas vidas. Tu és o nosso Salvador, Deus. Oh, Tu és. Dá-me de beber, papai. Oh, nós temos sede de Ti, Senhor. Em outras fontes não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais lugar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és, Aleluia. Oh, Tu és, Senhor. Aleluia. quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Oh Pai do
sacias a nossa sede hoje. Que nós entregamos tudo nas tuas mãos, papai. Porque tu és o Messias, tu és o Deus eterno, tu és o meu Salvador. Tu és aquilo que eu preciso hoje, amanhã e sempre, Senhor. Tu és aquilo que o meu coração almeja, Deus. Aleluia. 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 Saiba, hoje Deus está jorrando um rio de água-vida sobre a sua vida. E nunca vai cessar de ter bênçãos a partir do momento que você entende aonde esse rio está e você entra nele e você vai participar dessa fonte de vida, e aonde você for, esse rio vai te acompanhar para trazer vida aonde está morto, em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre você, que o amor de Deus te encontre aonde você está e como você está, e que as doces consolações do Espírito Santo, aquilo que te acende a chama, esteja contigo hoje e com a igreja de Deus na terra. E a igreja diz: aleluia, aleluia. Nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pela nossa vida. Te agradecemos pela experiência que Tu nos destes. Amém. Deus te abençoe. Bem.